Abram as suas Bíblias, irmãos. Eu disse domingo passado, não posso voltar atrás, que domingo passado seria o último domingo que nós estaríamos falando sobre os sinais que Jesus realizou, pelo menos nesse tempo. Os ensinos de Jesus, através desses sinais, para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, possamos ter vida eterna. Semana passada nós estivemos meditando em João capítulo 11, sobre ali a ressurreição de Lázaro e os ensinos ali de Jesus, através desse texto da palavra do Senhor ali, revelando Jesus como Cristo, Filho de Deus. Nós vamos voltar para lá, para João 11, mas hoje nós não vamos, a ênfase não vai ser mais sobre os sinais que Jesus realizou. Mas hoje eu desejo repartir com os irmãos aquilo que Deus falou comigo, alguns ensinos práticos de tudo o que aconteceu ali, através desse texto. Ali eu já tinha preparado isso, mas domingo passado nós não entramos nesse assunto. Os ensinamentos ali através de cada texto, de cada versículo ali que foi deixado para nós, para o nosso ensino, nossa correção, como a Bíblia diz, segundo Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado por Deus para realizar toda a boa obra. A boa obra que o próprio Jesus preparou para nós. Então eu quero estar repartindo com os irmãos alguns ensinamentos práticos do que Deus falou comigo aqui quando eu estava meditando nesse texto. Nós não vamos ler de novo todo o capítulo, mas nós vamos ler do versículo 1 até João 11. Vamos ler do 1 até o 7. E depois nós vamos ler do versículo 36 até o 44. Então, primeiro, João 11, de 1 a 7, e depois nós vamos ler do... qual que eu falei? 36 até o 44. Amém? Nós vamos orar antes para que o Espírito possa revelar a palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo que não temos condições, ó Pai, por nós mesmos, nem de chegar diante do Senhor, mas em nome de Jesus nós chegamos, ó Deus, com confiança, porque sabemos que tudo que pedimos ao Senhor em nome dEle, o Senhor disse que nós vamos receber. E o que nós queremos, ó Deus, receber do Senhor nesta noite é a revelação da Tua palavra. E isso é uma obra do Teu Espírito Santo. O Senhor disse que o Senhor enviaria o Teu Espírito, Senhor, para que estivesse conosco, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E também, ó Deus, nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Porque tudo que o Senhor ensinou, ó Deus, o Senhor mesmo disse, são palavras de vida eterna. Ó Deus, nós já cremos que temos essa vida eterna. E cremos que agora, então, essas Tuas palavras possam, Deus, firmar-nos nesta vida eterna em Ti, Senhor Jesus. Então, revela ao meu coração, revela ao coração dos meus irmãos, todos que aqui entraram, Senhor, a verdade da Tua palavra. Pelo Teu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, quebranta o nosso coração, Senhor, para receber essa palavra como verdade, como vida para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. João 11, de 1 a 7, diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora vamos lá para o 36. Disseram, pois, os judeus, quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto. Esse é o contexto. Vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era em uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Amém. Irmãos, ensinamentos práticos. Ainda quando eu estava sentado ali no banco agora, e a gente sempre está pensando na palavra, e lembrei do que o Felipe, hoje de manhã até, no estudo que nós estamos fazendo sobre o amor, ele citou um texto, que agora eu não lembro o endereço, mas é aquela passagem do credor incompassivo. Um homem que tinha uma dívida impagável, e aí foi diante do seu senhor, e o seu senhor o perdoou daquela dívida impagável. E aí quando ele sai ali da presença daquele senhor, que ali lhe havia perdoado uma dívida impossível de pagar, ele encontra alguém que também lhe devia. É um valor bem irrisório, um valor que era possível pagar. E essa pessoa também não tinha condições de pagar aquela dívida, e aquele homem então suplicou aqueles que havia sido perdoado para que também lhe perdoasse a sua dívida. E aquele homem não quis perdoar. E disse que mandou prender aquele servo, aquele homem que lhe devia, até que pudesse pagar toda aquela dívida. E o texto diz então que depois
aquele senhor que lhe havia perdoado, ficando sabendo da atitude daquele homem, o chama de volta. E aí diz para ele: não devias tu ter perdoado também este, assim como também eu te perdoei? Não devias tu fazer para com ele da mesma forma que eu fiz para com você? Ou seja, você não aprendeu comigo como deve ser o procedimento com o nosso próximo? E ali o Filipe ilustrou isso com relação ao amor, né? Que o amor de Deus não é um sentimento. Deus nos amou sendo nós pecadores, sem merecimento algum, e deu seu Filho para morrer por nós. E o ensinamento é: olha, você não aprendeu comigo o que é o amor? Que o amor não deve ser uma troca de favores, que o amor não deve ser um sentimento recíproco. Eu amo porque me ama. Você aprendeu comigo que o amor, ele é sofredor, ele não procura seu próprio interesse, ele tudo perdoa. Então, o que eu queria pegar desse texto é essa parte quando o Senhor diz: olha, você não aprendeu comigo? Como deve ser o seu procedimento? Como você deve amar? Você devia ter feito desta forma. Por isso que eu desejei repartir com os irmãos aquilo que Deus também me ensinou quando eu estava meditando nesse texto. Aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus tratou comigo, eu também desejo repartir com os irmãos, para que de alguma forma Deus também possa realmente ensinar os irmãos como nós devemos proceder, imitando a Cristo, imitando a Deus. O apóstolo Paulo usa essa palavra imitadores, né? Ele, se eu não me engano, é 1 Coríntios 11, se eu não estou enganado: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós aprendemos com Cristo e devemos agora replicar aquilo que nós aprendemos, para que outros também possam aprender, ser edificados, conhecer a Cristo, crer em Cristo Jesus. Então, irmãos, é com esse propósito que eu quero repartir com os irmãos esses ensinamentos que o Senhor aqui falou ao meu coração. O primeiro ensinamento está no versículo 3. O primeiro ensinamento está no versículo 3. Diz assim: e mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Qual é o contexto aqui? Marta e Maria, tem alguém na sua família que está enfermo, está doente. E certamente tentaram os tratamentos normais, talvez o remédio, o conhecimento que eles tinham, e não houve melhora na situação ali da saúde de Lázaro. E então elas, conhecendo a Jesus e sabendo do amor de Jesus, do poder de Jesus, então qual é a atitude delas? Quando o seu irmão está ali, na situação, caminhando para a morte, elas têm uma atitude de intercessão. Elas, quando veem que Lázaro está caminhando para a morte, elas tomam uma decisão de interceder em favor de Lázaro. E é isso que diz o versículo 3. Então,
vendo que o seu irmão estava enfermo e que aquela enfermidade era uma enfermidade que estava levando para a morte, elas então mandam chamar Jesus. Elas mandam chamar Jesus, porque elas criam que Jesus poderia curar Lázaro. Irmãos, como que nós, que temos conhecido a Deus, experimentado o poder de Deus, muitas vezes nós temos falhado nesse propósito de Deus através das nossas vidas, de sermos intercessores em favor dos nossos irmãos, intercessores em favor dos nossos vizinhos, intercessores em favor dos nossos familiares, intercessores em favor da nossa cidade, das autoridades da nossa cidade. Deus, Ele nos salvou, Ele revelou a glória de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas, e agora Deus quer que nós nos coloquemos, irmãos, na brecha em favor dos nossos irmãos. O Derek ontem aqui, na mensagem ontem à noite dos jovens, enfatizou isto. Ele enfatizou que o que a Ivanéia tem colocado aqui para nós já há algum tempo, o ministério que Deus deu para ela nas escolas ali, para trabalhar com pessoas ali deprimidas, pessoas doentes, pessoas sem esperança, pessoas desejosas de ceifar a sua própria vida por causa da desesperança. E o que o Derek colocou olha, quantas vezes nós temos ouvido a Ivanéia falar aqui, dessas vidas que estão sendo ceifadas, o diabo tem tentado levá-las para o inferno. Mas nós não nos compadecemos. Mas nós nos colocamos à disposição do Senhor. Nós não oramos em favor dessas vidas. Não oramos em favor daqueles que talvez estão ali, nesse ministério, de ser ali o mediador de Deus diante dessas pessoas. O mediador não é porque nós vamos mediar diante de Deus, mas nós vamos apresentar Jesus. Para que haja esperança, para aqueles que estão desesperançados. Então aqui, a desesperança chegou ali no coração de Maria e de Marta. Olha, não tem mais jeito. É necessário agora nós estamos indo para Jesus. É necessário nós chamarmos Jesus, para que Jesus possa vir aqui. Para que Jesus possa entrar aqui com a providência na vida de Lázaro. Intercessores mandaram chamar Jesus. Mandaram chamar Jesus. Como que Deus me chamou a atenção aqui, irmãos? Para esse ministério de intercessão aos enfermos. E quando a gente fala aqui enfermo, aqui a doença de Lázaro era uma doença no corpo. Existem sim muitas pessoas doentes, enfermas no corpo. Mas a maior enfermidade, irmãos, que há no mundo é a enfermidade do pecado. Porque a enfermidade do pecado, ela leva à morte, à separação eterna de Deus. E Deus espera que eu e você, ao olharmos essa desesperança no mundo, nos nossos familiares, nos nossos amigos, na sociedade, que nós nos compadeçamos dessas pessoas, e que nós possamos estar indo diante de Deus, interceder em favor delas,
clamar ao Senhor para que o Senhor possa visitá-las, para revelar a elas o Evangelho, revelar a elas a Jesus Cristo, para que elas possam crer no Senhor e assim serem curadas. Nós temos, irmãos, aprendido com Jesus, temos aprendido com a palavra do Senhor, que nós devemos ser intercessores daqueles que estão enfermos. Devemos orar com eles com perseverança. Vamos ler uns textos da palavra do Senhor, que nos fala sobre esse ministério de intercessão que Deus confiou a nós. Abra aí Marcos, Felipe vai me ajudar. Capítulo 16, versículos 14 a 16. Marcos 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pode ler até o 18, Felipe. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? Finalmente apareceu aos 11, estando eles sentados, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E aí então Jesus, depois disso para eles, apresenta para eles esse ministério de intercessão, esse ministério de intercessão aos perdidos, aos pecadores, esse ministério de intercessão aos oprimidos por Satanás, aos doentes. Aqui, no texto que nós lemos, elas chamaram Jesus, porque elas criam que Jesus poderia curar Lázaro. Mas a nós, irmãos, Deus disse que nos daria o poder poder dele sobre nós quando nós recebêssemos o Espírito Santo. E é por isso que ele diz aqui, no versículo 18, versículo 17 e 18, diz: e os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Os sinais que Jesus fez foram para que nós pudéssemos crer que Ele era o Cristo, mas a partir do momento que nós cremos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, então a Bíblia diz que agora o Espírito de Cristo habita em nós, e agora pelo Espírito de Cristo Ele nos dá essa autoridade, esse poder, para que agora os sinais que Cristo realizou possam também ser realizados através de nós, pelo poder do Espírito de Cristo. Então esse é o poder de intercessão. Jesus disse que é para nós irmos por todo mundo e fazermos isso. Mas por nós não termos conhecimento, irmãos, dessa habitação
Na verdade, às vezes a gente até tem conhecimento da habitação do Espírito, mas não temos conhecimento desse ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Por muitas vezes, nós não temos sido essas testemunhas que Deus espera. Nós não temos sido esses intercessores que Deus espera diante dos pecadores, diante daqueles que estão sofrendo. E é por isso aqui, então, que Jesus disse, olha, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, porque eles não tinham crido que ele havia ressuscitado, naqueles que tinham dito que ele ressuscitou. Incredulidade na palavra de Deus. Então, a mim e a você, irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, para que nós possamos ser intercessores. Intercessores diante de Deus, diante de Cristo, em favor daqueles que estão sofrendo, em favor daqueles que estão perecendo. Mas nós muitas vezes temos fechado os nossos olhos para a realidade espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós estamos olhando muitas vezes para nós mesmos, para as nossas necessidades. Abra também a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6, do versículo 13 até o 19. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. A exortação do apóstolo Paulo é, olha, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes, tendo cingido os vossos lombos na verdade, e aí ele vai ali passar, toda essa armadura de Deus para nós. E o que eu queria destacar é o versículo 18. Estando revestidos dessa armadura, ele diz: orem em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Você está se revestindo da armadura de Deus? Amém. Essa é a vontade de Deus. Mas agora aqui ele tem me dizendo: orem em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, por todos os santos. Orar por todos os santos. Ele também está me dizendo: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Estão vendo aqui o ministério de intercessão? Se Deus nos reveste com o seu poder, nos reveste com toda a armadura para que a gente possa estar resistindo contra os ataques de Satanás, aí ele fala: agora que nós estamos revestidos dessa armadura, orai por aqueles que não estão.
ou orar por aqueles que foram revestidos, para que eles não venham estar perdendo essa armadura. Não estejam deixando de lado essa armadura de Deus. E é uma batalha espiritual. Nossa Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer mesmo, aqui em Efésios, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é principados e potestades, poderes do império das trevas, que militam contra Deus e contra os filhos de Deus. Mas ele diz que nós devemos orar por todos os santos, para que eles não venham perder a esperança, não venham perder a fé, não venham desanimar diante das dificuldades. Orar pelos santos, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos familiares, orar pelas autoridades do nosso país. Muitas vezes nós fazemos é criticar, é amaldiçoar, é falar mal. Mas a Bíblia diz que nós devemos é orar. Orar. Orar pelos santos. Outro texto diz orar pelas autoridades constituídas, para que nós possamos viver uma vida também aqui de paz, na cidade onde nós estamos vivendo. Ministério de intercessão, de ir diante de Deus e clamar diante de Deus em favor daqueles que estão sofrendo, em favor daqueles que estão perdidos. Vocês lembram ali quando tentar lembrar aqui a passagem, quando Pedro encontra com Jesus, parece que depois quando eles vão, ali Jesus envia os discípulos, depois eles voltam se regozijando, porque os demônios tinham, né, se submetido a eles, e aí Jesus fala, olha Pedro, eu precisei orar por você, porque o diabo pediu para cirandar com você, e eu intercedi em seu favor, para que ele não prevalecesse sobre a sua vida. João 17 mostra para nós Jesus, irmãos, intercedendo ao Pai por nós, intercedendo ao Pai por mim e por você. E aí então nós aprendemos com Jesus que nós devemos também interceder, irmãos, por aqueles que estão sofrendo. Interceder pela nossa cidade, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Para que de alguma forma, meus irmãos, eles possam ter conhecimento de Cristo, ter conhecimento da verdade, ter conhecimento do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que vai salvar, vai libertar. Abra também Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 4. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Ministério de intercessão, a gente exerce esse ministério, primeiramente orando, irmãos. O ministério de intercessão começa primeiro orando por aqueles que nós estamos vendo que estão sofrendo. Para que Deus nos dê, o apóstolo Paulo fala aqui, né, nos abra a porta da palavra.
Muitas vezes a gente vê alguma situação e a gente já quer logo chegar lá com a palavra, já quer logo falar alguma coisa para tentar resolver aquela situação. Mas o apóstolo Paulo aqui nos ensina um princípio. Primeiro você ora, coloca diante de Deus, apresenta aquela vida, apresenta a sua vida. E pede a Deus que Deus te dê a oportunidade de ali revelar a palavra, revelar o Evangelho de Cristo, para que ali haja salvação, haja conversão a Deus daquela alma que está perdida. As irmãs de Lázaro, quando viram que Lázaro estava caminhando para a morte, não hesitaram em chamar a Jesus. Oh, irmãos, como muitas vezes nós vemos pessoas, às vezes na nossa família, caminhando para a morte, caminhando numa vida de pecado, e às vezes a gente se conforma. A gente acha que não tem mais jeito, que não tem solução. Não, a Bíblia fala, olha, ore, persevere em oração para que seja dada a oportunidade, para que a palavra ali seja revelada, seja ministrada naquele coração, para que haja ali salvação. As irmãs de Lázaro criam de todo o coração que Jesus poderia salvar Lázaro. Mas e eu e você, nós cremos em Jesus dessa forma? Nós cremos que Jesus pode salvar, que Jesus pode transformar, que Jesus pode regenerar, que Jesus pode curar. Interessante ali que aquele texto que nós lemos lá de Marcos 16, Jesus falou, vocês vão impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Hoje a gente não crê mais nisso. Nessa operação de Deus para curar os enfermos. A gente vê as pessoas enfermas, a primeira coisa que a gente faz é mandar para os médicos, é pegar um remédio, é indicar algum tratamento. Sendo que a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é estar apresentando aquela vida diante de Deus e apresentando Deus também para aquela pessoa. Para que, se porventura ela não for curada, mas que ela possa ter uma experiência com Deus e com Jesus, para poder ter a certeza da vida eterna. Isso é ministério de intercessão. Você ora e depois você age. Você prega a palavra, você fala, você intercede, você repreende o demônio. E fala, expulse os demônios. Irmãos, tem algumas pessoas que muitas vezes a enfermidade dela é uma possessão maligna, que precisa sim ali ser expulsado o demônio que está agindo naquela vida. E a gente vê isso no ministério de Jesus. Pessoas que chegaram ali doentes, e quando Jesus orou por ela, Ele não orou para a cura, Ele orou expulsando os demônios que estavam agindo na vida delas. E Deus também nos deu esse ministério, irmãos. No ministério está também sobre nós esse poder do Espírito de Cristo para expulsar os demônios. Mas nós muitas vezes, por não termos conhecimento, Felipe até citou aqui, errais por não conhecer, por falta de conhecimento. Não, Jesus, irmãos, nos colocou como esses intercessores. Agora, da parte dele, para aqueles que estão no pecado, estão sofrendo, estão padecendo. Abra também a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4.
versículos 14. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno, irmãos, para nós, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão doentes, o tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno para eles ouvirem, o tempo oportuno para nós orarmos, intercedermos, o tempo oportuno para nós pregarmos o Evangelho, para nós orarmos pelos enfermos, para nós expulsarmos o demônio é hoje, porque o amanhã não existe. Mas aqui o estímulo é porque nós chegamos com confiança, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que nos ama. Ele penetrou o céu. Ele fala, retenhamos firmemente a nossa confissão. A nossa confissão de confiança, de dependência de Cristo Jesus. Reter, guardar, não perder essa confiança em Cristo, para podermos exercer esse ministério. Porque não é pelo nosso poder, irmãos, é pelo poder de Cristo. Só que muitas vezes não temos visto esse poder se manifestar nas nossas vidas, porque não temos crido em Jesus. Não temos clamado diante de Deus, intercedido. Então Deus nos salvou e agora Deus nos chama, irmãos, para estar juntamente com Ele nesse ministério de intercessão. Quantas pessoas você conhece que talvez estão doentes, fisicamente, espiritualmente, e que talvez você sabe que não tem mais jeito, assim, você olha e fala, não tem mais jeito, esse vai perecer, esse vai morrer. Mas e aí, o que você tem feito? Você tem se colocado à disposição do Senhor? Você tem feito ali o que Maria e Marta fizeram? Tanto que quando Jesus chega lá no túmulo, e Lázaro já estava morto há 4 dias, elas disseram para Jesus, Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, quando meu irmão ainda estava doente, ele não teria morrido. Quantas pessoas estão precisando, irmãos, conhecer esse Jesus, que tem agido na sua vida, que tem se revelado a você, que tem feito milagres na sua vida? Quantas pessoas estão precisando conhecer, ouvir esse Jesus, para que elas não pereçam, para que elas não morram no pecado? Mas muitas vezes nós não temos
apresentado Jesus e muitas vezes não temos intercedido em favor delas diante de Deus. Pense nisso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar os perdidos, os pecadores, os doentes, os enfermos, reconciliar eles com Deus. Foi isso que Deus falou comigo aqui quando me ensinou aqui, quando mostrou ali essa atitude de Marta e Maria. Meu irmão está doente, ele vai morrer. Mas se Jesus estiver com ele, ele não morrerá. Precisamos crer nisso, irmão. Talvez você está olhando, ou você conhece um monte de pessoas que estão caminhando para essa morte. E nós precisamos crer que se Jesus entrar ali naquela vida, Deus pode fazer um milagre. Versículo 4 diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Outro ensinamento aqui, irmãos, para nós, é que tudo que Deus faz, tudo que Jesus fez, Ele fez para que o Pai fosse glorificado. E tudo que Deus faz, tudo que o Espírito faz, é para que o Filho seja glorificado. E é por isso que Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que para a glória de Deus. E para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Se tudo que Cristo fez foi para a glória de Deus, e tudo que Deus faz, o Espírito faz, é para que o Filho seja glorificado. Então nós aprendemos aqui também um princípio. Que tudo que nós vamos fazer, seja por palavras, seja por obras, é necessário que Cristo seja glorificado. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, a gente tem tentado fazer a obra do Senhor, e a gente às vezes se dedica mesmo, se esforça, tem renúncia, mas muitas vezes lá escondidinho no fundo do nosso coração, existe ali um sentimento de que as pessoas também possam nos reconhecer. Olha aquele irmão, aquele pastor, olha, ele é uma bênção. Olha, aquele irmão, ele é uma bênção. Um homem de oração, um homem de Deus, que prega a palavra maravilhosamente. Muita gente faz as coisas para Deus, esperando que no fundo, as pessoas nos reconheçam. E esse é um grande erro, irmãos. Um grande erro nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Por isso, aqui, Jesus disse: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo para Deus, Deus está sendo glorificado. Quando eu estava pensando sobre essa glória de Deus, pensei, o que é glória?
que é glória? Ou o que é a glória de Deus? O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. essa era uma visão. Filipe estava tendo uma visão da glória de Deus, do Senhor. E ali, diante do Senhor, os anjos estavam clamando e dizendo que toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas como que as pessoas vão poder ver essa glória de Deus em toda a terra? É através da vida de Cristo em mim e em você. A terra está cheia da glória de Deus. A terra anuncia a glória de Deus. Todas as coisas que Deus criou anunciam a glória de Deus. Mas a glória de Deus, que vai trazer salvação, vida eterna, confiança, honra para Deus, é aquela onde as pessoas, olhando para a minha vida, para a sua vida, essa vida transformada, regenerada, elas vão poder ver Deus nas nossas vidas, essa obra de Deus em nós, e também desejarem se entregar, se render a este Deus de toda a glória. Quando a gente continua lendo esse texto aí de Isaías 6, você vai ver que quando Isaías tem essa visão da glória de Deus, qual é o sentimento que tomou conta do coração de Isaías? Ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro. Vamos ler, continua lendo aí, Felipe, por favor. Eu acho que é o 4 ou 5. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a consequência de ver a glória de Deus. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele reconheceu a sua situação. Pecador, miserável. Ai de mim. Ai de mim. A glória de Deus, quando é revelada a nós, irmãos, ela opera em nós um temor. Foi isso que houve no coração de Isaías. Porque, irmãos, a glória de Deus, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse: olha, se você ver a minha glória, você não pode ver, porque o dia que você vê a minha glória, você vai morrer. Porque ninguém pode suportar a glória de Deus. Nossos olhos humanos carnais, para nós é impossível contemplar a glória de Deus sem que nós não pereçamos. Por isso, quando Isaías viu ali a glória de Deus, ele falou: ai de mim, porque vou perecendo. Mas a gente vê na sequência ali que Deus veio e purificou Isaías, purificou seus lábios, transformou a sua vida. E depois que Isaías
foi transformado por Deus, aí Deus mostra para ele a situação dos irmãos dele, do povo de Israel. E aí Deus pergunta para ele: e agora? Quem há de ir por nós, anunciar essa glória de Deus para aqueles que estão vivendo nas trevas? Então a glória de Deus aí trouxe temor, mas também trouxe submissão. Tanto que ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje Deus já revelou a sua glória para nós, irmãos, e a glória de Deus é Cristo. Hoje nós podemos ver a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse ali para Marta e Maria, lá no versículo 40, eu não te disse, se tu creres em mim, você verá a glória de Deus. Se creres em Cristo, então você verá a glória de Deus. Então a glória de Deus, eu fui ver o que significa glória. Glória é esplendor, uma característica de uma pessoa. Então a glória de Deus é a beleza de Deus, é a grandeza de Deus. Deus é glorioso. Se você for lá no Salmo 66, vamos abrir esse texto para lermos, Salmo 66, versículo 1. Nós já vamos encerrar, irmãos. Mais uns minutinhos. Quero terminar essa linha de raciocínio com os irmãos. Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Até o 8, Felipe. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Amém. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome. Quando aqui Jesus diz: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que muitas vezes algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, com as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, talvez doenças, enfermidades, tem o propósito de nos levar a glorificar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso temor e obediência a Deus diante dessas situações. Crer que apesar das lutas e provações, que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós perseverarmos, se nós continuarmos anunciando essa glória de Deus que é Cristo Jesus, então o nome do Senhor vai ser exaltado
Porque vai haver salvação, irmãos. Vai haver libertação. Então precisamos entender isso. Paramos de olhar talvez para os problemas, para as dificuldades, para as doenças, para as provas, como uma coisa ruim. Ela tem um efeito talvez ruim na nossa vida, traz sofrimento para o nosso corpo, sim. Mas se Deus permitiu acontecer, se Deus nos permitiu a gente passar por aquele momento, é porque Deus deseja que, através daquela situação, o nome dele seja glorificado. Através daquela situação, nós possamos honrá-lo. Nós possamos mostrar para as pessoas que nós o amamos, não por aquilo que ele faz por nós, entre as coisas deste mundo, mas nós os amamos, porque ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos dar vida eterna. E a nossa esperança não está neste mundo, mas está nas coisas que são espirituais, que estão guardadas no céu para nós. Então, glória de Deus. Deus está sendo glorificado na minha vida e na sua vida. No que você está passando, no que você está enfrentando, na forma de vida que você está vivendo. Pense nisso. Ou nós temos sido uma pedra de tropeço, escândalo. As pessoas olham para nós e elas não veem em nós a fé em Cristo Jesus. Elas veem em nós desespero, desânimo, veem em nós murmuração, lamentação. Irmãos, temos outros ensinos aqui, mas a hora já foi. Só vou citar no versículo 6, quando Jesus diz ali, João 6, 11:6, diz assim: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O que Deus me ensinou aqui? Deus nos deu o ministério de intercessão, de oração. Quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações, Deus se compadece, Deus realiza, Deus cura, Deus liberta. Mas Ele vai fazer tudo, irmãos, no tempo de Deus. Por isso, no versículo 6, Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, mas ele diz, o texto diz, ele ainda ficou 2 dias ali. Jesus ouve a nossa oração, sim, irmãos, e responde. Mas nós esquecemos de um princípio que diz que Ele responde segundo a sua vontade. Ele ouve e responde quando nós oramos segundo a sua vontade. Felipe ainda hoje lembrou aqui, não adianta nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, se nós não estivermos agindo segundo a palavra de Deus. Se nós não estivermos andando na verdade, na luz. Deus não vai agir. Deus tem o tempo, a forma, o meio dele agir. E Ele vai fazer tudo para que o Pai seja glorificado. Ele não vai fazer, vai me curar, vai ajudar você só porque você está sofrendo. Ele vai fazer
para que o Pai seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Ele não atende os nossos caprichos. Ele cuida das nossas necessidades. Ele faz tudo para que o nome do Pai seja glorificado. E no versículo 43, para nós encerrarmos, quando Jesus diz ali para Lázaro, depois de Lázaro estar morto, vem para fora. É outro ensinamento ali para nós. Mas Lázaro estava morto. Jesus foi ali e disse, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro saiu. Ele ressuscitou. Hoje, irmãos, existem também muitas pessoas que estão mortas. Paulo mesmo, Efésios 2 diz, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então a pessoa sem Cristo, ela está morta. Ela está separada de Deus. Ela está debaixo de condenação. E agora, Cristo não está mais aqui. Agora a voz que elas precisam ouvir tem que ser a minha voz, a sua voz, dizendo, vem para fora. Você que está morto nos delitos e pecados. Agora a voz, irmãos, que eles vão ouvir não é mais Jesus. Jesus não está aqui, por isso Ele nos deu o Espírito. Por isso Ele diz lá em Marcos 16, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. Agora a voz, irmãos, que o mundo precisa ouvir, é a minha voz, é a sua voz. Essa é a voz que vai fazer com aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados possam ouvir a voz de Cristo e sair desse mundo de pecado para viver uma nova vida. Deus nos fez intercessores. E Deus nos fez também essa voz profética, nesse tempo de apostasia, nesse tempo onde a iniquidade tem aumentado. Deus fez de mim, Deus fez de você uma voz profética para a salvação daqueles que estão mortos. Mas é necessário, irmãos, nos colocarmos à disposição. É necessário, como Isaías, falarmos como Isaías falou. Quem vai ir anunciar ao pecador que Jesus morreu por eles? Quem vai ir anunciar àqueles que estão mortos que Jesus morreu por eles, para que eles possam nascer de novo e ter a vida eterna? Quem é que vai? Quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir anunciar aos perdidos que Jesus morreu por eles? Saber nós sabemos. Mas a questão é, você quer? Você quer ser essa voz? Essa voz de salvação? Luís lá em Romanos 10 diz, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias, boas novas de salvação. Então aprendemos aqui também, irmãos,
se você tem ouvido esse evangelho, então você recebeu do Senhor também esse ministério de anunciar essas boas novas. Você quer ver a mudança neste mundo? Então anuncie o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Oh Pai, nos prostramos diante do Senhor, em adoração ao teu santo nome, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder salvador, ó Deus, pela obra de Cristo Jesus. E nos colocamos aqui, Senhor, me coloco nas tuas mãos, ó Pai, para que eu não venha, Senhor, ser como aquele servo inútil, que recebeu o talento do seu Senhor e escondeu, não trabalhou, foi omisso, escondeu na terra. Senhor, nós não queremos ser como aquele que escondeu na terra, mas queremos ser aqueles que o Senhor confiou a nós, e nós trabalhamos, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, demos lugar ao Teu Espírito, e pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nós, ó Deus, fomos testemunhas, ó Deus, desse Evangelho. Aviva a Tua igreja, Senhor, e faz de cada um de nós esses anunciadores de boas novas, anunciadores de boa notícia, Senhor, a esse mundo, ó Deus, que está, ó Deus, caminhando a passos largos, Senhor, para o inferno, a esse mundo que está morto nos seus delitos e pecados. Nós cremos e sabemos que há esperança, que há salvação, porque o Senhor nos salvou quando nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então agora nós queremos ser essas testemunhas, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. E usa os meus irmãos, ó Pai. Como o Senhor mesmo diz, Senhor, nós rogamos, ó Deus, envia trabalhadores para a Tua seara, porque os campos estão brancos, Senhor. Os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Levante trabalhadores, envie trabalhadores para a Tua seara, para que, ó Deus, as almas não se percam. O Senhor diz que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Eis-me aqui, Senhor, me usa, Senhor. Me usa, Senhor, como essa voz profética, essa voz que anuncia salvação aos perdidos. Dá-me, Senhor, oportunidade cada dia para falar do Teu Evangelho, para falar do Teu amor, para ser testemunha, Senhor, dessa obra maravilhosa do Senhor na minha vida, para aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todos sempre. Amém.